Clara sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas com uma alma grandiosa. Trabalhando como empregada doméstica na imponente mansão do Sr. Roberto por quase uma década, ela conhecia cada canto daquele lugar com uma palma de sua mão. Mas havia um cômodo, um santuário secreto, onde seus passos raramente a levavam. O quarto da Sra. Helena, a falecida esposa de Roberto. Helena era uma figura quase mítica para Clara. As histórias que ouviu dos outros funcionários e as poucas vezes em que conversou com o patrão sobre ela, pintavam o retrato de uma mulher gentil, caridosa e com uma beleza que transcendia o tempo. Mas foi o colar. Aquele esplêndido colar de pérolas que Helena usava em todas as ocasiões especiais, que sempre capturou a imaginação de Clara. Sempre que limpava o cofre, Clara não podia deixar de lançar um olhar furtivo àquela joia deslumbrante. As pérolas pareciam conter uma luz própria, uma suavidade quase etérea que não se podia encontrar em nenhum outro lugar. Para Clara, aquele colar representava mais do que luxo. Era um símbolo da vida que Helena teve, cheia de amor, tragédias e a graça com que enfrentou cada um de seus desafios. Um dia, durante um evento na mansão, o Sr. Roberto, em um gesto inesperado, chamou Clara em seu escritório. Ele segurava o colar nas mãos, olhando-o com uma ternura que Clara nunca tinha visto antes. Helena adorava esse colar, ele disse, sua voz carregada de saudade. Ela sempre dizia que as pérolas brilhavam mais quando estavam perto de algo puro, algo bom. Clara, eu gostaria que você o usasse hoje. Clara ficou em choque. A ideia de tocar em algo tão precioso, tão pessoal, a deixava nervosa. Mas a expressão de Roberto, uma mistura de dor e esperança, a convenceu. Tremendo, Clara aceitou o colar e, ao colocá-lo em seu pescoço, sentiu uma onda de emoções. Não era apenas um acessório, era como se ela estivesse sendo envolta por anos de memórias, de uma vida que ela nunca viveu, mas que agora parecia estar convidando para fazer parte dela. Essa história, que começa com um simples gesto, acaba se desenrolando em um conto emocionante de autodescoberta, amor e os laços invisíveis que conectam as almas através do tempo. Clara sentia o peso do colar em seu pescoço, não pelo seu valor material, mas pelo que ele simbolizava. À medida que os convidados chegavam à mansão, ela caminhava entre eles, recebendo olhares curiosos e sussurros discretos. Era como se a presença dela, agora adornada com aquela joia, houvesse alterado a atmosfera do evento. Por anos, Clara se manteve invisível, uma figura quase fantasmagórica que passava despercebida pelos ricos e poderosos que frequentavam a casa. Mas naquela noite, ela não era apenas a empregada, era algo mais. Sentia-se uma ponte entre o passado e o presente, carregando a memória de Helena e a solidão de Roberto em cada passo que dava. O Sr. Roberto observava Clara de longe, um sorriso discreto nos lábios. Ele não poderia explicar completamente o que o levou a tomar aquela decisão, mas ao ver Clara com o colar de sua falecida esposa, uma sensação de paz o envolveu. Talvez fosse a maneira como Clara cuidava da casa, com uma dedicação que ele não via desde que Helena estava viva. Ou talvez fosse algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia entender. À medida que a noite avançava, Clara começou a se sentir diferente. O colar, que antes parecia apenas uma peça de joalheria, agora parecia pulsar com uma energia própria. Cada pessoa que abordava para elogiar a beleza do colar também parecia fazer perguntas sobre ela, sobre sua vida, sobre como ela havia se tornado a favorita do Sr. Roberto. Clara, que sempre foi reservada, respondia com humildade. Mas sentia que havia mais a ser dito. Certa noite após o evento, Clara retirou o colar e o guardou com todo o cuidado. Mas antes de fechá-lo, ela observou com atenção. As pérolas pareciam contar uma história, uma que ela ainda não conhecia por completo. Determinada a entender mais, Clara começou a investigar a vida da Sra. Helena. Perguntava discretamente aos funcionários mais antigos da casa. Vasculhava os diários antigos e até encontrou cartas que Helena havia escrito para Roberto durante os primeiros anos de seu casamento. O que Clara descobriu foi uma história de amor profundo, mas também de dor. Helena era uma mulher de muitos segredos, carregando o fardo de uma doença que ela não queria que Roberto soubesse. Suas cartas revelavam o medo constante de deixar o marido sozinho e um desejo desesperado de garantir que ele fosse feliz mesmo após sua partida. Clara ficou profundamente tocada por aquelas palavras. E ao lê-las, sentiu como se estivesse se conectando com Helena de uma forma que nunca imaginou ser possível. Em uma manhã fria,
Enquanto limpava a biblioteca, Clara encontrou um pequeno livro de capa de couro escondido entre outros volumes antigos. Era um diário. Ao folheá-lo, ela percebeu que era o diário pessoal de Helena. As primeiras páginas estavam repletas de anotações sobre sua vida cotidiana, mas conforme avançava, Clara encontrou algo que a deixou sem fôlego. Helena havia mencionado uma empregada, uma jovem que tinha começado a trabalhar na mansão alguns anos antes de sua morte. Ela descrevia a jovem como dedicada, honesta e com uma bondade natural. Clara percebeu que Helena estava se referindo a ela mesma, mas havia algo mais. Helena mencionava em várias entradas que via algo especial na jovem, algo que a fazia lembrar de si mesma em seus anos mais novos. A revelação mais chocante veio em uma entrada escrita pouco antes da morte de Helena. Às vezes, olho para Clara e vejo nela uma versão mais jovem de mim. Ela carrega uma força silenciosa, uma força que eu também tive, mas que fui forçada a esconder por causa das convenções da sociedade. Se algo acontecer comigo, espero que Roberto perceba o que sempre vi nela. Espero que ele cuide dela, como eu teria feito. Clara ficou atónita. De alguma forma, Helena havia pressentido que Clara teria um papel importante na vida de Roberto após sua morte. As palavras de Helena, tão cheias de amor e sabedoria, fizeram Clara chorar. Ela sabia que havia sido escolhida por Helena, mesmo que inconscientemente, para continuar a cuidar de Roberto e da mansão que ela tanto amava. Com o tempo, Clara começou a aceitar seu novo papel na mansão. Não era mais apenas a empregada. Ela se tornará a guardiã das memórias de Helena e a confidente de Roberto. Ele passou a confiar nela não só com os assuntos domésticos, mas também com suas próprias dores e medos. As noites solitárias em que Clara lia os diários de Helena foram substituídas por longas conversas com Roberto, onde ele compartilhava histórias de seu amor por Helena e de como a vida havia mudado desde sua morte. Roberto, por sua vez, começou a ver Clara com novos olhos. O colar que ela usava nos eventos não era mais apenas um acessório, mas um símbolo da conexão entre os três. Clara, que antes parecia tão distante, agora era uma presença constante e reconfortante em sua vida. Ele se viu sorrindo mais, rindo de novo, e por fim, começou a sair do luto que o havia envolvido por tanto tempo. Clara também se transformou. Usar o colar a fez perceber seu próprio valor, sua importância na vida daqueles ao seu redor. Ela começou a se cuidar mais, a se permitir pequenos luxos que antes considerava desnecessários. Os funcionários da mansão, que antes a viam apenas como uma colega de trabalho, agora tratavam com respeito e admiração. Eles viam em Clara uma líder natural. Alguém que, apesar de sua humildade, tinha uma presença inegável. À medida que a relação entre Clara e Roberto se aprofundava, os rumores começaram a se espalhar. Os amigos de Roberto, os membros da alta sociedade, começaram a especular sobre a natureza do relacionamento deles. Seria possível que Roberto estivesse considerando Clara como mais do que uma amiga? Essas perguntas começaram a circular, mas Roberto e Clara continuavam focados em sua própria jornada, ignorando os cochichos. No entanto, uma noite, durante o jantar formal, um dos amigos mais próximos de Roberto, o Sr. Almeida, fez uma observação que chamou a atenção de todos. Roberto, eu devo dizer, nunca vi o colar de Helena em alguém que não fosse ela, até agora. E devo confessar, Clara o usa com a mesma graça que Helena tinha. É como se ela tivesse sido feita para usá-lo. O comentário fez o salão cair em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Clara, que ficou vermelha de constrangimento. Roberto, no entanto, sorriu e respondeu calmamente. Clara não apenas usa o colar com graça, Sr. Almeida, ela o carrega com o mesmo espírito que Helena carregava. Talvez seja por isso que eu me sinto tão em paz quando a vejo com ele. A declaração de Roberto foi tanto uma confirmação quanto uma revelação. Clara percebeu que, de fato, estava ocupando um lugar especial no coração de Roberto, um lugar que antes pertencia exclusivamente a Helena. Mas, ao invés de se sentir envergonhada ou deslocada, Clara sentiu uma profunda sensação de pertencimento. Ela não estava substituindo Helena, estava honrando sua memória e continuando o legado de amor e bondade que ela havia deixado. Com o tempo, a relação entre Roberto e Clara floresceu. Não era um romance no sentido tradicional, mas uma conexão profunda baseada em respeito, admiração e um entendimento mútuo do que era verdadeiramente importante na vida. Eles se tornaram parceiros, cuidando um do outro da mansão que agora era um símbolo de suas histórias entrelaçadas. Roberto nunca pediu Clara em casamento, e ela nunca esperou que ele o fizesse.
Eles tinham algo mais forte, uma união que não precisava de rótulos ou cerimônias. Clara continuou a usar o colar de Helena em ocasiões especiais, e cada vez que o fazia, sentia a presença de Helena ao seu lado, guiando-a, aconselhando-a e, de certa forma, abençoando a nova vida que ela e Roberto haviam construído juntos. Nos anos que se seguiram, a mansão se tornou um lugar de renovação e alegria. Clara começou a organizar eventos beneficentes em nome de Helena, usando a casa para ajudar os menos afortunados, algo que ela sabia que Helena teria aprovado. Roberto, por sua vez, encontrou paz na companhia de Clara e os dois passaram seus dias em uma tranquilidade de que antes parecia impossível. E assim, a história de Clara, uma simples empregada que se tornou a guardiã das memórias de uma família, se desenrolou. O colar de Helena, com suas pérolas que brilhavam como as estrelas, continuou a ser um símbolo de amor, perda e, acima de tudo, da capacidade de encontrar beleza e propósito nas conexões que fazemos, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. No final, Clara entendeu que o colar não era apenas uma peça de joalheria, mas uma herança emocional que carregava o poder de transformar vidas. E foi isso que ela fez. Transformou sua vida, a vida de Roberto e o legado de Helena, em algo duradouro e infinitamente precioso. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E se você quer ver mais vídeos como este, clique aqui para assistir nossos outros vídeos.